Estimativas indicam que no estado de São Paulo existem mais de 4.000 áreas contaminadas que não podem ser utilizadas pelo homem. No programa de hoje, a pesquisadora Sandra Rissato mostra que é possível despoluir rios, lagos, florestas e áreas urbanas com o uso de plantas e nanopartículas. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam notar na abertura, o assunto de hoje é poluentes orgânicos, utilizando plantas e materiais nanoestruturados. Ao nosso lado está a professora pesquisadora do Departamento de Química da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, professora Sandra Rissato. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professora. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, né? É uma oportunidade, né, que está falando das nossas pesquisas, nossos trabalhos. Muito obrigada. Perfeitamente. Antes da gente entrar no assunto, né, que para quem está nos vendo já sabe, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Então, João, eu fiz minha graduação, né, foi na USP de São Carlos, né? Me formei em Química, mas bacharelado com atribuições tecnológicas. Em seguida, fiz o meu mestrado, mais numa área de biocombustíveis. Trabalhei com bagaço de cana já naquela época, já tem bastante tempo já, né? E no doutorado eu já comecei a trabalhar com pesticidas, poluentes orgânicos mesmo, e no meu pós-doc também, né? Tudo feito em São Carlos? Tudo em São Carlos, sendo que o doutorado eu fiz na USP e o meu pós-doc eu fiz na Universidade Federal de São Carlos. Perfeitamente. E de lá para cá a senhora vem pesquisando incessantemente os pesticidas? Isso, nós trabalhamos um tempo muito bom com monitoramento, desenvolvimento de metodologias. Então, por quê? Porque, na verdade, a gente tem aplicação de vários agrotóxicos, de vários poluentes nós temos aí no meio ambiente. Então, a ideia é que a gente consiga pegar uma matriz, seja solo, seja alimento, e avaliar tudo que você tem lá. Então, a gente chegou a desenvolver métodos para avaliar 70 compostos de uma vez. Antes da gente entrar propriamente nisso, a senhora também ministra aula nos cursos, né, aqui de Química e pós-graduação também. Pós-graduação. Né? Nós temos agora o curso de licenciatura em Química Ambiental, é isso? Na verdade é bacharelado. Isso. E a senhora atribui a vinda do curso de bacharelado em Química Ambiental, a senhora trabalha também com meio ambiente. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse novo curso aqui na Faculdade de Ciências. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Porque no curso de licenciatura nós tínhamos um curso de Química Ambiental e de optativa tinha o meu curso, que eu ministrei, né, várias vezes, estou ministrando inclusive nesse semestre, Fundamentos da Tecnologia Ambiental. E agora nessa nova, a gente vai ter mais oportunidade, vai ter muito mais disciplinas, então a gente vai conseguir realmente desenvolver muito mais a área de meio ambiente. E o Estado de São Paulo necessita de bacharéis nessa área, né, de Química Ambiental. Né? Tá muito em voga, né, professora? Tá. É importante, né? Na verdade, nós chegamos num momento, né? Acho que o Brasil está chegando, né? A ter essa consciência, claro, que depois do processo de industrialização, desse desenvolvimento, né? Da agricultura e tudo, que nos rendeu muitas coisas importantes, muitos alimentos e muitos produtos, eu acho que a gente tem que pagar agora um preço, né? Que é o que a gente tem aí, que nós temos no meio ambiente, na água, no solo, nos animais e nas doenças que a gente às vezes percebe, né, nos seres humanos e que às vezes a gente não consegue atribuir a nada. Antes da gente entrar na sua pesquisa, eu lhe conheço já há um bom tempo, a senhora pesquisava pesticidas no meio ambiente, nos alimentos, as pessoas ingeriam aqueles pesticidas e passava para o leite materno, era isso, professor? Com certeza, com certeza. A senhora pode dar exemplo desse tipo de pesquisa que a senhora realizou aqui na região de Bauru? O BHC, por exemplo, né? É um o antigo deles. pó de broca, né? Isso, o DDT. Né? O DDT é usado muito para combater vetores como da malária e até mesmo da dengue. Né? Então a gente acaba tendo isso e aí o que acontece com esses compostos que a gente estuda aí, né? Que são compostos bastante tóxicos, eles não degradam facilmente. Então, eles são muito estáveis. Agora eles estão proibidos já há um certo tempo. Estão, isso. Existe uma entidade mundial, né, das Nações Unidas de proteção ao meio ambiente e, de acordo com a Convenção de Estocolmo, né, que foi em 2001, eles selecionaram 12 compostos
Na verdade, não são 12 compostos, porque a gente também tem classes, né, no meio de tudo isso, compostos que você, na verdade, gera pela combustão, né, de material plástico ou de compostos clorados e orgânicos, que você gera, por exemplo, dioxinas, que é, na verdade, a dioxina, que é o 2378 tetracloro de benzoparadioxina, que é o composto mais tóxico que a gente tem, e outros tantos aí que a gente estuda. E aí passava para os alimentos, as mulheres ingeriam esses alimentos, seja... E acumulava, porque ele é lipossolúvel, ou seja, ele fica depositado na camada de gordura, ele não degrada, né? E aí você passa, ele acabava passando para o leite, não, o leite materno acabava passando para a criança, contaminava, né? Né? Para o bebê. E que pé que gerou essa pesquisa? Ela cessou ou não se encontra mais esses compostos? Na verdade, o que nós fazemos até hoje é um monitoramento mesmo. Então, nós ainda vamos ao supermercado, ainda coletamos alguns alimentos e fazemos esse monitoramento. Mas diminuiu muito ou praticamente extinguiu? Olha, diminuiu sim. Mesmo porque o BHC agora não é mais utilizado. Exatamente. Né? Mas e esses poluentes que todo mundo fala que estão inseridos no tomate, nas alfaces, nas couves, ainda existe? Então, algumas vezes ainda se encontra, por exemplo, endosulfan, que é um composto que foi banido no Brasil. Ele só pôde ser vendido até o ano passado, em julho. Aí ele não pode mais agora ser vendido e ele é um composto extremamente tóxico. E ainda se encontra? Ainda se encontra, você ainda encontra, é um problema. E atualmente, professora, nós já estamos quase no final desse primeiro bloco, a senhora pesquisa poluentes orgânicos. Exato. Queria que a senhora desse uma pincelada rapidamente para a gente explorar o assunto. Então, esses poluentes, eles foram utilizados a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, como nós havíamos comentado agora há pouco, o DDT, o BHC, Eudrin, Aldrin, enfim, na verdade são cerca de 10 que são extremamente tóxicos aí, mas nós temos ainda o Mirex também, que é tóxico endosulfan. Então, nós pesquisamos, na verdade, um total de 24 compostos, né? Esses compostos, como eu havia comentado, eles não degradam facilmente. Então, eles ficam no meio ambiente durante 50 anos. Alguns ficam durante 40, 30, outros 50. Eles têm uma estabilidade diferente. Mas, enfim, 50 anos é muito tempo. É muito tempo. Exato. E a senhora tem um laboratório, que a senhora tem uma equipe ali, que a senhora coordena, multidisciplinar, onde os alunos têm o acesso, né? Sim, nós pesquisamos algumas metodologias de monitoramento e metodologias também de remoção disso, dessas matrizes aí que agora estão... É um trabalho completo e complexo. Sim, complexo. A senhora permite a gente conhecer para que depois no outro bloco a senhora comente esse trabalho todo que a senhora com prazer. Vem sendo feito, né? Vamos lá. Então o Ciências Sem Limites, ele vai até o campus de Bauru, mais precisamente no laboratório de Química Analítica e Materiais Avançados, né, da Faculdade de Ciências, e vamos conversar com os integrantes deste laboratório. O Ciências Sem Limites vai para esse breve intervalo. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, srissato@fc.unesp.br. Se quiser contactar a unidade, www.fc.unesp.br ou o Ciências Sem Limites, cienciassemlimites@tvu.unesp.br. É um instante só. O Ciências Sem Limites vai conversar com os pesquisadores do Laboratório de Química Analítica e Materiais Avançados. Você vai saber um pouco mais sobre regeneração de área degradada por materiais poluentes persistentes. O Ciências Sem Limites está no Laboratório de Química Analítica e Materiais Avançados da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Ao nosso lado está a graduanda Jéssica Rosa. Jéssica, qual é o curso que você faz aqui no campus? Licenciatura em Química. E neste laboratório, quais são as suas atividades aqui? Eu trabalho com iniciação científica, né? O meu projeto é a fitorremediação em solo contaminado por PCBs. O que é fitorremediação e o que são os PCBs? Os PCBs são poluentes orgânicos persistentes, né? São utilizados como óleo de transformadores elétricos e são utilizados em usinas.
E a fitorremediação, ela utiliza a planta para descontaminar o solo. Que tipo de contaminação esse tipo de óleo pode causar ao solo e aos mananciais, às águas, por exemplo? Ele pode contaminar tanto o solo como os alimentos, né? Pastagens, os rios, peixes, e pode chegar, o ser humano pode adquiri-los também. Que danos causa à saúde do ser humano? Eles são cancerígenos, eles causam problema no desenvolvimento do sistema nervoso, problemas de fertilidade. Qual é a sua rotina de trabalho neste laboratório? Eu analiso, né? Eu planto as plantas no solo contaminado e analiso o quanto que elas vão destruir esse poluente. Quais são as plantas cultivadas nessa sua pesquisa? O amendoim e o girassol. Por que vocês optaram pelo amendoim e o girassol? Quais os benefícios que eles podem trazer ao solo? Porque eles têm desenvolvimento rápido, eles têm raízes profundas e são fortes o suficientes para aguentar o contaminante e aguentar também resistentes a pragas e ervas daninhas. Vocês já têm algum material em termos de resultado para que você possa até mesmo já escrever algum documento específico dessa pesquisa? Sim, nós temos a contaminação do amendoim, né? Já analisamos e ele deu praticamente 90% de descontaminação desse solo. Em quanto tempo ele plantado num solo contaminado? Em um mês. Em um mês ele transforma o solo contaminado, só para quem está nos vendo, né? Para quem está nos assistindo, para ter uma ideia da importância dessa leguminosa. O amendoim é uma leguminosa, né? Em um mês ele retira esse óleo cancerígeno do solo contaminado e devolve o solo fértil e descontaminado? Ou ele destrói totalmente, ou ele destrói parcialmente, ou ele pode até transformar esse poluente tóxico em um produto que não seja tóxico aos seres humanos. Ao nosso lado está o Marcos Vinícius. Ele é professor, pesquisador, pertence aqui ao Departamento de Química da Faculdade de Ciências. Marcos, que tipo de pesquisa você realiza aqui neste laboratório? A gente trabalha com fitorremediação e com a remediação com nanopartículas de poluentes orgânicos persistentes. É similar ao que a Jéssica acabou de dizer? É da mesma classe de poluentes, eles são poluentes orgânicos. No caso, esses são mais comuns sendo provenientes da agricultura, como o BHC, o antigo BHC, os organos clorados em geral. O famoso pó de broca. Sim, o pó de broca para matar a formiga saúva, exatamente. Então a gente faz um processo de remoção ou destruição desses poluentes com o uso de plantas ou com o uso de nanopartículas, no caso nanopartículas de ferro ou de TiO2, que é a nanopartícula de titânio. Só para quem está nos vendo, quem está em casa, aqui na região de Bauru ainda existe muita área com esse tipo de poluente? Sim, são 235 áreas contaminadas no estado de São Paulo, sendo que em Bauru nós devemos ter umas 2 áreas com passivos ambientais dessa origem. E como é que vocês detectam a região que tem maior teor de poluente no solo ou em água? Certo. Primeiro momento é feita uma revisão de literatura para que outros grupos de pesquisas informem as áreas onde foram encontrados esses poluentes. Nós mesmos já trabalhamos com o monitoramento de áreas e produtos que são contaminados. Contaminação em mel, contaminação em solo, contaminação em água, contaminação em alimentos de uma forma geral. A partir do momento do monitoramento, a gente faz a prática mitigadora, que é tentar remover ou imobilizar esses poluentes em determinados tipos de plantas ou vegetais. O que é mais difícil, eliminar ou amenizar? Depende. Alguns componentes são mais fáceis de ser tratados com nanopartículas e eles serem destruídos da sua totalidade. Outros, pela ampla distribuição, ou seja, pequenas doses do poluente em grandes áreas territoriais, é melhor o uso de plantas, porque você consegue trabalhar com muito mais áreas do que fazer o tratamento com a nanopartícula. Só para quem está nos vendo, você falou em nanopartículas, dá para explicar? Sim, nanopartículas são todas as partículas sintetizadas pelo homem que compreendem em uma das suas dimensões a dimensão de 0 a 100 nanômetros. Então são partículas que estão aí 1 × 10 a menos 9 na escala métrica, são partículas minúsculas, quase do tamanho de um átomo, né? Lógico, tamanho molecular,
e elas têm essa capacidade de, quando irradiadas pela luz solar ou por uma luz ultravioleta, elas ocasionam uma destruição do poluente ou da substância que está em presença. Que tipo de nanopartículas vocês aplicam? Aqui nós aplicamos dois tipos, as nanopartículas de ferro e as nanopartículas de TiO2, de titânio. Em termos de resultado, o que você já pode adiantar? Você obteve resultado melhor com as nanos ou com os vegetais? Os resultados são díspares. Então nós tivemos bons resultados para nano de ferro em água, em solo. Nós tivemos resultados muito bons para TiO2 para uma classe de PCBs, a classe dos BHCs. E as plantas nós tivemos também uma característica muito boa para 24 poluentes, sendo que um deles apenas, que é um poluente chamado aldrin, que ele não teve uma boa captação pela parte de planta. A Jéssica, no bloco anterior, agora de pouco, ela disse que em termos de 30 dias já consegue ter um resultado positivo. Sim. Na sua área de atuação, na sua pesquisa, você também pode estimar o tempo de resultado positivo? A partir do momento que a nanopartícula é aplicada ou a planta é plantada na presença do poluente, a ação já começa. Depois de 30 dias no processo de colheita, ela já tem uma acumulação suficiente para ser detectada pelo sistema de análise. No caso aqui, o nosso é o espectrômetro de massa. Quer dizer, o poluente ele vai pela raiz e pela maneira radicular da planta e contamina a planta. Sim, ele é arrastado pelo fluxo de massa de água, irrigação e hidratação da planta normal. Em alguns casos ele é removido até a folha. Na folha, pela presença da iluminação solar, ele acaba sendo destruído, acaba tendo uma fotocatálise. Em alguns passos ele acaba sendo incorporado no próprio sistema da planta, fica incorporado em solo, em raiz. Só que a planta não pode ser mais utilizada. Ela pode ser utilizada na fabricação de combustíveis, por exemplo, biodiesel, mas biomassa. Não para ração, não para ração e nem para consumo humano. E esse equipamento que você mencionou, é um equipamento extremamente sofisticado. Sim. Esse Qual equipamento, é a função dele? É muito comum a gente ver isso daqui nos programas norte-americanos dos CSIs, aqueles programas de forense. Ele detecta pequenas frações do poluente no solo ou em qualquer amostra que a gente esteja analisando. Pode dar um exemplo? A gente analisa drogas, você analisa resíduos de poluentes na escala de ppb, partes por bilhão, ou seja. Então a gente consegue detectar uma pequena amostra de uma molécula no perfume de uma pessoa que estivesse, por exemplo, nessa sala. Quer dizer, é um equipamento de alta tecnologia, extremamente caro. Extremamente caro. Quer dizer, Bauru está muito bem servido. Servido até melhor até do que muitos laboratórios do mundo. Onde é que você quer chegar com as suas pesquisas? Nós queremos propor uma medida medicatória que seja para viabilizar a reutilização dessas áreas. Por exemplo, reutilizar para agricultura, para habitação, casos recentes como o da USP Leste de São Paulo, que teve contaminação, todo o campus teve que ser fechado. Essa seria possivelmente uma boa prática de recuperação desse solo, de recuperação dessas águas que fazem parte desses locais contaminados. O Ciência Sem Limites esteve aqui no Laboratório de Química Analítica e Materiais Avançados da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Nós vamos para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos do estúdio, conversando com a professora e pesquisadora Sandra Rissato. O Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos a professora Sandra Rissato, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. No bloco anterior, nós estivemos lá no campus, conhecendo a equipe, o laboratório, quanto equipamento de última geração, né? Parabéns pela equipe, né? O Marcos Vinícius, a Jéssica, né? Que nós conversamos e eles também atuam, né? Concomitante com as suas pesquisas, né? E parabéns, viu, professora, pela equipe que a senhora comanda. Obrigada. Nós temos vários alunos, 3 ou 4 que já se formaram, né? Tem uma aluna de mestrado que já defendeu, inclusive, a sua dissertação na semana passada. Na verdade, eu oriento, né? Os meus alunos não é na Unesp, eu oriento, na verdade, no Departamento de Física, na pós-graduação em Biotecnologia da Federal de São Carlos. E temos também alunos de iniciação científica, um inclusive está fazendo um curso nos Estados Unidos, né? E também fez uma parte do trabalho, então tem várias pessoas envolvidas aí. Parabéns. Né? Agora, a senhora trabalha com POPs, Isso. Poluentes orgânicos persistentes. Muito o que causa essa poluição no solo e na água incessantemente que o ser humano faz? Então, o que causa isso, na verdade, o que causou, por exemplo, foi falta de informação.
né? Foi aquela ânsia por conseguir resultados, por conseguir produtos, por conseguir alimento, né? Então, na verdade, a falta de informação foi o que gerou tudo isso, né? Até hoje a ganância do ser humano em também produzir mais e acrescentar esses pesticidas, né? Sempre, sempre, né? Então a gente tem, na verdade, essa é a nossa realidade. Então é para isso que nós estamos aqui, nós estamos trabalhando também. Agora é para que a gente melhore a nossa qualidade de vida, melhore essas matrizes, o meio ambiente e é a nossa saúde, né? A saúde de todos nós, os animais, os seres humanos. Como é que é feita os estudos e as pesquisas? Vocês, me parece, têm uma casa de vegetação lá. Então, né, nós fizemos um trabalho bem extenso com plantas, né? Então, nós utilizamos, na verdade, 3 plantas. Nós utilizamos a mamona, a soja e o amendoim. Por que esses, né, 3 tipos? Porque são leguminosas? Não, não são leguminosas, mas o amendoim, assim, sim. Isso, mas assim, o que é mais interessante, você consegue uma produção rápida, né? Então você consegue realmente que você tenha uma produção rápida aí, de cerca de 30, talvez até 60 dias, depende muito, e você poderia utilizar essas plantas, aí vamos dizer assim, para a produção de biocombustível. Perfeito. Claro que você não vai inserir uma planta em solo contaminado ou em água, e depois você vai, na verdade, pegar essa planta e usar para alimentação. Não é possível isso. Então, nós escolhemos isso, né, essas plantas, para depois a gente poder usar, inclusive, para produção de biodiesel, claro. que seria uma aplicação. E que está em alta hoje em dia, né? Isso. Essa é a ideia. E nós utilizamos essa casa de vegetação, que, na verdade, é um local onde você tem temperatura controlada, umidade controlada. Quer dizer, né? Os resultados podem vir muito mais à tona, né, professor? Sim, e você consegue controlar e você consegue ver em que condições você pode utilizar essas plantas para, na verdade, melhorar a qualidade de um solo que foi prejudicado em função dessa poluição aí, né? Na região de Bauru, a senhora que pesquisa muito aqui, tem muito solo contaminado aqui na nossa região? Nós fizemos um estudo. Está na literatura, está no Chemosphere, inclusive, uma revista internacional, e nós visualizamos aí uma área bastante extensa e nós temos sim alguns dados sobre esses compostos que estão no solo ainda. Infelizmente. Infelizmente, ainda estão sim. Teve algum dado já que lhe surpreendeu nessas suas experiências em termos de resultado e aonde a senhora quer chegar com esses avanços que vocês estão conquistando aí no laboratório? Eu acho que nós tivemos resultados muito bons em termos assim de estudo que nós chamamos de remediação, né? E na verdade a remediação nada mais é do que tentar recuperar mesmo, tentar limpar esse solo, essa água, torná-los assim mais saudáveis, né? Claro. E então nós tivemos resultados muito bons com relação às plantas, mesmo, que em 30 dias nós conseguimos resultados assim de degradação de composto de cerca de 40%. Quer dizer, eliminar 40% em 30 dias com aquela determinada planta. Com a planta. É um sucesso, né? Muito bom. E com os materiais nanoestruturados também, nós trabalhamos com o ferro e com o dióxido de titânio. Mas nós tivemos resultados melhores com o ferro nanoestruturado. Então, só para você ter ideia, esses compostos que demoram de 30 a 50 anos para se degradar no solo e na água também, o que acontece? Nós conseguimos uma degradação em cerca de 180 minutos de 50%. Maravilha isso, né? Muito bom. É muito bom. E em quanto tempo a senhora acredita que possa ter até resultados mais eficazes que esses e a senhora quer chegar aonde com tudo isso? Na verdade, o que nós queremos mesmo é aplicar isso para solos que estão com problema, para mananciais que estão com problema, lençóis freáticos que estão contaminados, que a gente pode citar o exemplo da Shell, né, a antiga Shell lá em Paulínia, que tem um terreno lá onde tem várias chácaras, né? Todo o lençol freático dali está contaminado com aldrin e eudrin, que são compostos que nós estudamos, né? Então, qual é o nosso objetivo assim, maior? Seria a aplicação disso para a nossa realidade mesmo. Claro. Né? Melhor qualidade de vida. Isso, e isso pode ser aplicado, inclusive, para outros compostos, não Sim. só para os POPs. Entendeu? Perfeito. E aí a gente estaria melhorando assim a vida do ser humano. Né? Tem mais algum outro ponto ponto que a senhora queira destacar nesse nosso bate-papo, que infelizmente está chegando no final? Eu queria agradecer pela oportunidade, né, de apresentar o trabalho, dizer que nós estamos à disposição, né,
para alunos, para qualquer pessoa que Por queira exemplo, conhecer. se mais a fundo. alguma fazenda aqui, alguma região da nossa região pedir uma análise, ou porque lá antigamente se plantava determinadas culturas que Nós já fizemos isso. Já fizeram, Já utilizou-se fizemos, demais sem dúvida. o aldrinho, o BHC? Então, porque assim, tem uma outra coisa que é importante, que é a profundidade. Então, por que nós usamos a planta e usamos o material nanoestruturado? Porque o material nanoestruturado, você consegue uma certa profundidade. E a planta, você consegue, Sistema através radicular dela? dar conta Perfeito. do restante. Quer dizer, é um trabalho casado. Nós fazemos o trabalho casado, inclusive, Então vocês também. prestam esse tipo de serviço a quem evidentemente desejar, Sim, né, professor? podemos. Muito obrigado pela sua presença Eu e é eu que quero agradeço. convidá-la quando tiver novos dados ou novos Com certeza. números, né, dessa sua pesquisa. Agradeço. Para quem está em casa, pode notar que o assunto é extremamente importante e de total relevância com relação aos poluentes orgânicos. O Ciência Sem Limites vai ficando por aqui. Se você interessou-se pelo assunto, basta contactar a pesquisadora. O e-mail dela aparece aí na sua tela, srissato@fc.unesp.br. Se quiser contactar via departamento, www.fc.unesp.br, clique em Departamento de Química e você vai contactar a pesquisadora, a professora. Ou, se interessou-se também por mais programas, www.tv.unesp.br, Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!